O que é o refluxo? Muitos pacientes chegam aqui no consultório referindo essa queixa. Fernando, eu estou com refluxo, eu estou com queimação, que é a pirose. Por que isso acontece? Eu vou explicar agora nesse vídeo. O refluxo acontece quando a nossa digestão ela está mais lenta. Esse alimento acaba que demorando um tempo maior lá dentro do nosso estômago. E existe uma pressão intragástrica maior do que o normal. E aí o alimento ele vai voltar. Então quando o alimento ele volta do estômago para o esôfago, isso é considerado refluxo. Normalmente o alimento lá no nosso estômago ele está acompanhado por suco gástrico. Esse suco gástrico ele vai ser ácido. Então por isso que quando o paciente tem um refluxo, ele também vai sentir a queimação, a azia, a queimação. Alguns pacientes inclusive referem dor aqui, ó, nessa região, confundindo inclusive com uma dor no coração, com uma suspeita de infarto. Para você identificar se você tem ou não refluxo, é justamente o que eu acabei de falar. É se esse alimento ele volta, ele retorna. E se você também tem nessa queimação, que é outro sintoma. Então, você tem que observar clinicamente. Através da endoscopia, nós conseguimos identificar já uma lesão no esôfago, que é chamada de esofagite. A esofagite, que é a lesão, a inflamação do esôfago, já é causada pelo refluxo. Como eu já falei, uma das principais causas do refluxo é a alimentação inflamatória. Embutidos, enlatados, açucarados. Essa digestão ela vai ser comprometida. O estresse do dia a dia que também gera esse refluxo. O sobrepeso, a obesidade que vai aumentar a pressão intragástrica. E um ponto super importante que é a mastigação. Quem não mastiga bem, quem come em 1-2 minutos, já vai favorecer que esse alimento ele não passe, ele não chegue no estômago de forma correta. Isso favorece o refluxo. Você precisa tratar esse refluxo. O ideal é que você trate a causa. Se a causa do seu refluxo é o sobrepeso, você precisa emagrecer. Se a causa do seu refluxo são os alimentos inflamatórios, você precisa diminuir o consumo. Se a causa do seu refluxo é você comer junto com os líquidos, você também precisa diminuir. Por que nós precisamos tratar o refluxo? Porque o refluxo, como eu já falei, ele gera uma esofagite, que é a inflamação no esôfago. E essa esofagite, cronicamente, pode, inclusive, gerar um câncer de esôfago. Então, por isso que é importante a gente tratar o refluxo, a gente tratar a esofagite. Mais importante ainda é a gente tratar a causa, não ficar tratando somente os sintomas, somente com a medicação. Porque se você trata somente os sintomas e não trata a causa ou as causas, o risco de você desenvolver alguma outra patologia no seu trato gastrointestinal, esôfago, estômago ou então até mesmo no intestino, continua o mesmo risco. Você só vai estar sem azia, a queimação, mas a mucosa ela vai continuar toda inflamada e, consequentemente, os riscos de doenças, principalmente do câncer. A doença do refluxo gastroesofágico ele vai impactar muito na qualidade de vida dos pacientes que apresentam essa doença, até pelo comprometimento, até pelo mal-estar, né? Essa azia, tudo volta, isso normalmente é associado com o empachamento, com a dor. Então por isso que é importante você identificar, fazer o diagnóstico e tratar, para ajudar na melhora da sua qualidade de vida. Falando em melhora da qualidade de vida, a grande maioria dos nossos pacientes, eles melhoram do refluxo ou da azia, da gastrite, com a mudança no estilo de vida. Olha que interessante. Quando a gente diminui o peso desse paciente, diminui a pressão intragástrica, quando a gente melhora a alimentação, quando a gente suplementa um probiótico, quando a gente trata a própria inflamação subclínica, esse paciente ele já melhora, ele volta em torno de 45, 90 dias, já referindo uma melhora, uma remissão da doença e dos sintomas. Portanto, se você sofre com a doença do refluxo gastroesofágico, a esofagite, a gastrite, e não consegue melhorar, ou se você está dependendo de medicações para aliviar os sintomas, e você quer se livrar de uma vez por todas dessa doença, procure um médico nutrólogo, ele vai poder ajudar você.